Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 8, verso 1, ok? Tá bom? Vocês já oraram por mim, agora eu gostaria de orar por vocês. Queria pedir que você curvasse sua cabeça. Quero fazer uma breve oração, pedindo ao Senhor que esteja nos abrindo entendimento. Amém? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de poder expor a Tua palavra. Eu sei que é um privilégio e é um peso, é uma honra e é um encargo. O Senhor me deu o dom, mas eu sei que o Senhor mesmo há de requerer cada um dos dons que o Senhor nos deu. E eu te peço que pela Tua misericórdia o Senhor me permita ser fiel à Tua palavra e a nada mais. E que a Tua palavra, ela mesma, que é poderosa. Eu sou fraco, mas a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é viva. A Tua palavra é eficaz. Ela faz, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo destinou. Ela desce dos altos céus, rega a terra seca, e onde jamais se poderia imaginar, num deserto sequíssimo, o Senhor faz brotar vida. E é isso que eu te peço nessa noite. De muitos modos que nem eu posso imaginar, que o Senhor mesmo possa fazer brotar vida no meio do deserto, pelo poder que é na Tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Bom, queridos, vamos lá. Vou pedir só... Estão me ouvindo bem? Estou achando um pouco abafado. Você pode me ajudar aí, por favor, Joel? Eu acho que tem que abrir um pouco o médio. E talvez um pouco do agudo, não sei. Estou achando um pouco abafado. Estão me achando abafado, irmão? Parece que eu estou gripado? Parece, né? Não? Para mim está... Estou fanho? Então me ajuda aí, Joel. Faz minha voz ficar bonita. Você sabe que a voz bonita é responsável pelo cara da mesa, né? Tem gente que a gente ouve cantando, não canta nada, mas pega o microfone e sai aquela coisa linda. É o cara da mesa. O cara da mesa faz isso, né? Não é o caso das nossas irmãs que cantam aqui, nem nossos irmãos, tá? Escusa feita, mas seria meu caso se eu fosse cantar, tá bom? Já eu daria um jeito aí para sair um negócio legal. Melhorou, irmãos? Melhorou? Eu acho que dá para melhorar um pouquinho mais ainda, mas vamos seguindo, vamos lá. Ok, prestem atenção, meus amados irmãos. Estamos num ponto muito importante da epístola de Paulo aos Romanos. Aqui nesse trecho, no capítulo 8, nós temos um dos capítulos mais queridos da Escritura, um dos capítulos mais amados da Bíblia, um dos textos mais estudados da Escritura. Eu tenho certeza que haverá muitas riquezas que nós encontraremos aqui, algumas que vão sacudir vocês, tá? Sei que vão sacudir vocês, porque são coisas de uma profundidade imensa. Aí, ó, aí ele achou o lugar aí, percebeu aí? A mão do cara ali na mesa? Pois é, tá quase lá, filho. Você foi e voltou. Vamos lá. Vamos ver se você melhora. Deixa eu ir cantando aqui, vai. Quase foi, né? Mas... Ok, tá, é isso. Aí eu acho que tá legalzão. Eu acho que é só tirar uma questão de tirar o eco aí. Beleza. Então tá bom, tá legal. Vamos voltar então? Então lá. Tudo de novo. Bom, boa noite, irmãos. Estamos no capítulo 8 de Romanos. Este capítulo é um dos mais importantes da epístola de Paulo aos Romanos. Aqui nós temos tesouros inimagináveis. Eu sei que você vai ser sacudido por algumas das ideias, das palavras que Deus profere através do seu servo Paulo aqui. E haverá algumas coisas que vão mudar seu entendimento radicalmente, eu tenho certeza. Provavelmente hoje não, mas certamente a partir das próximas semanas sim. Mas hoje aqui Paulo está exatamente fincando estaca, batendo estaca. Já ouviu falar na expressão bater estaca? Quando nós queremos cravar profundamente algo que fique inamovível, que fique assentado, que fique sem nenhuma condição de ser demovido do lugar, nós batemos com força a estaca até que ela esteja em profundidade tal que ninguém mais consiga remover. É basicamente o que Paulo vai fazer aqui no capítulo de número 8 de Romanos. Alguns estudiosos dizem que o assunto do capítulo 8 de Paulo em Romanos é a vida pelo Espírito. No capítulo 8 nós veremos dezenas de vezes menção ao Espírito Santo de Deus. Eu particularmente entendo que tem um assunto aqui que para Paulo é muito caro nesse capítulo 8,
que é a segurança dos salvos, ou a perseverança dos santos. Já ouviu falar disso? Perseverança dos santos? A perseverança dos santos é o que nós chamamos, dentro do calvinismo, de a doutrina que faz menção ao ato de Deus dar sustentação àquele a quem Ele salvou até o fim. E o que Paulo vai buscar estacar no nosso coração, fincar como estaca no nosso coração, neste capítulo 8, é especialmente o que nós chamamos de a perseverança dos santos, e aí falando de um modo bem simples, a segurança dos salvos. Que segurança profunda nós veremos aqui. E por quê? Qual é a finalidade de Paulo desenvolver esse assunto aqui no capítulo 8? E nós veremos parte disso aqui no verso 1. A finalidade é o que nós chamamos de triunfo da fé. Fale comigo, triunfo da fé. E o que é o triunfo da fé, irmãos? Não sei, pastor. Faço ideia. Triunfo da fé é a ação da fé no indivíduo, a fé salvadora. Ela ocorre pelo menos em 2 estágios que nós podemos perceber muito claramente. O primeiro, os puritanos chamavam de a batalha da fé. E o que é a batalha da fé? Batalha da fé é até que o indivíduo lute para poder se posicionar crendo em Cristo. É aquele momento onde ele, aquele momento ou aqueles momentos onde ele está nesse conflito interno entre render-se a Cristo ou não, entre confiar em Cristo ou não. E essa luta, os puritanos costumavam chamar de a batalha da fé. E conquistada a batalha da fé, o indivíduo, o cristão, aquele que creu em Cristo, ele se assegura em Cristo para a salvação. Mas há um outro estágio dessa fé salvadora. Que outro estágio? É o que a gente chama de triunfo da fé. E aí a gente geralmente fala isso comumente de certeza da salvação. O triunfo da fé é quando essa confiança na salvação não é mais uma batalha difícil, uma guerra que nós pelejamos todos os dias, mas é um triunfo. É quando você percebe que já foi completamente vencida a guerra, que todos os inimigos estão depostos, que já não há mais espada a ser levantada, que Cristo venceu. Isso é o que nós chamamos de triunfo da fé. O que Paulo está intentando nesse capítulo 8, depois de nos ter revelado o que é o Evangelho, no capítulo 3 especialmente, no capítulo 6 especialmente, no capítulo 7 especialmente, é que nós compreendamos a segurança que nós temos para que nós experimentemos o triunfo da fé. Você já experimentou o triunfo da fé? Aquele momento em que você percebe, caramba, que coisa grandiosa que Deus fez. Entendi que está completamente realizado. E alguns usam falar, né? Agora eu tenho certeza da minha salvação. Porque em algum momento, quando nós estamos no início da nossa fé, a gente fica meio vacilante, né? Tá bom, Senhor, eu creio. Mas fazemos como aquele indivíduo que chegou a Jesus e disse: Senhor, eu creio, me ajuda na minha pequena fé. Eu creio e me ajuda na minha incredulidade. É mais ou menos assim que a gente vai lutando, até que a fé tem um momento que ela triunfa, e aí já não há mais dúvida nenhuma daquilo que Deus fez. É isso que Paulo está intentando aqui, que nós cheguemos ao triunfo da fé, a partir de entendermos especialmente a segurança dos salvos. Estão comigo? Qual é a intenção desse texto da Sagrada Escritura, especialmente no capítulo 8, e vocês vão ver, queridos, especialmente no finalzinho. Me parece que nós estamos aqui com Paulo, como se Paulo estivesse compondo como Handel, né? A gente tem algumas obras de Handel, algumas obras clássicas, não vou citar especialmente Handel, mas nós temos algumas obras clássicas que elas começam, né? E parece que a gente está entrando na música, e a gente vai sentindo a vibração e o poder, e aquela tensão vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que de repente, pum, explode e rebenta em sons extraordinários, e você já nem sabe mais se você está ouvindo homens tocando ou anjos. É mais ou menos como acaba o capítulo 8 de Romanos. Meus irmãos, eu amo o capítulo 8, especialmente os versos finais, porque nós temos notas celestiais aqui, de sons jamais ouvidos, os quais Deus nos revela pela sua palavra, e eu tenho certeza
que você será impactado pela palavra de Deus. Mas vamos cá, vamos começar então com as primeiras notas de Romanos? Vamos começar com um solo de violino, devagarzinho. Capítulo 8, verso 1. Abra comigo. Na sua Bíblia, no capítulo 8 de Romanos, no verso 1, nós temos o apóstolo Paulo. Mantenha sua Bíblia aberta, porque como eu disse para você, nós iremos aqui palavra a palavra do capítulo 8, verso 1. Nós temos o apóstolo Paulo nos dizendo assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ok? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como eu disse, guarde isso aí. Paulo está falando sobre a segurança dos salvos e a finalidade dele, o que ele intenciona, o que a palavra de Deus quer produzir em mim e em você, o triunfo da fé. Não mais uma fé, será que sim, será que não? Será que sim, será que não? Mas uma fé, caramba, isso foi de fato, Deus fez. E olha o que Paulo nos diz aqui. Eu quero remodelar, eu quero dar a minha própria tradução desse texto, só para ficar mais claro. Não é nenhuma mudança no sentido, mas é um aclaramento das palavras. A tradução que eu quero usar aqui é a seguinte: consequentemente, diga comigo, consequentemente, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok. Eu quero fazer a troca da conjunção aqui, portanto, ou pois, pelo advérbio consequentemente. Eu acho que fica mais claro, né? E aí a gente tem que falar um pouco da língua aqui. Essa palavrinha que inicia este parágrafo, esta preposição, que nós temos a preposição grega aqui, essa conjunção grega, ela traz a ideia de, olha, diante de tudo que a gente falou atrás, cheguemos a uma determinada conclusão. É isso que quer dizer esse pois, esse portanto, e por isso, ao invés da conjunção, para aclarar, eu coloquei aqui um advérbio, mas um advérbio com o mesmo significado. Consequentemente quer dizer, olha, à luz de tudo que a gente viu até aqui, agora eu quero trazer conclusões a vocês. Paulo está dizendo, lembra de tudo que o pastor pregou, desde o sermão 1 até o sermão 35? Quem lembra de tudo? Espero que você lembre de alguma coisa, né? E eu vou relembrar algumas coisas para vocês. Então, à luz de tudo que eu falei, desde o capítulo 1, verso 1, até aqui agora, o capítulo 7, o último verso do capítulo 7, agora eu quero trazer algumas conclusões a vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui. Portanto, consequentemente, e o que Paulo está querendo nos trazer à mente? Ele está querendo nos trazer à mente especialmente o que nós vimos no capítulo de número 3, o que nós vimos no capítulo de número 6 e o que nós vimos no capítulo de número 7, tá? Mas preste atenção numa coisa muito importante, queridos. Olha só o que Paulo faz. Paulo usa uma conjunção para fazer menção a todo o conteúdo que fora desenvolvido. Percebe a importância da correta interpretação da Bíblia? Da Bíblia interpretada à luz da Bíblia, do texto interpretado à luz do seu contexto. Não dá para entender o capítulo 8, verso 1, se você não entende o capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, capítulo 2, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, o capítulo 3, o capítulo 4, e assim sucessivamente. Esse consequentemente nos mostra que a Bíblia é um texto para ser entendido integralmente, completamente. A jornada do cristão é entender a Bíblia. A Bíblia para nós não é uma caixinha de promessas onde nós tiramos um versículo aqui, um versículo acolá, que nos digam alguma coisa que importe para nós em algum momento. Não é assim a jornada da vida cristã. Não é pegar ideias de textos do Antigo Testamento e trazer aplicações fabulosas para os nossos dias. Não. A Bíblia precisa ser entendida integralmente. Por isso a importância de pregá-la expositivamente. E aqui especialmente a vocês que estão estudando teologia, que entendem que tem um chamado, que entendem que servirão à igreja, ministrando a palavra de Deus à igreja, o apóstolo Paulo disse que ele era dispenseiro dos mistérios de Deus à igreja.
Ele vai dizer no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que ele nunca deixou de pregar à igreja todo o conselho de Deus. Vê a importância de entendermos toda a Escritura? Você não entenderia direito o capítulo 8, verso 1, se você não entendesse antes os versos e os capítulos antecedentes. Portanto, na sua disciplina diária, leia a Bíblia integralmente. E, obviamente, nessa disciplina que nós temos aqui de nos colocarmos diante da Escritura, quando nós estamos diante de Deus em culto, faça o exercício de, antes de vir para o culto, ler antes o texto bíblico que será exposto. Você já sabe, né? Se hoje é capítulo 8, verso 1, a semana que vem vai ser a partir de onde, queridos? Verso 2, né? Então já leia antes o capítulo 7 de novo. Leia o capítulo 1, 8, verso 1, leia os versos seguintes. Porque é assim que nós entendemos a Escritura. Mas, enfim, essa questão à parte, prossigamos. Paulo está dizendo, à luz de tudo que eu disse, a consequência que eu lhes vou apresentar é essa. E o que Paulo disse de mais importante até aqui? O que Paulo disse de mais importante até aqui, primeiro, a partir do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, de verso 20, Paulo vai dizer que o inferno estava ardendo sob os nossos pés. E a única coisa que nos sustentava de não cairmos profundamente em direção a Ele era a paciência de Deus, aguardando o tempo do envio do seu Filho, porque todos nós estávamos debaixo da ira de Deus e do seu juízo. Contudo, no capítulo 3, a partir do verso 21, Paulo diz, e aqui nós encontramos a primeira vez em que Paulo descreve o Evangelho. Ele primeiro dá a tese do Evangelho em 1:18, mas aqui ele descreve o que Deus fez para nos salvar. E ele diz, mas agora se manifestou, capítulo 3, verso 21, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. A partir daqui, Paulo nos mostra que, sem mérito da lei, sem obras de ninguém, Deus mesmo, sozinho, resolveu o problema do nosso pecado. De que modo? Enviando o seu Filho, para que ele suportasse sua ira e o juízo contra o nosso pecado, de modo que nós pudéssemos ser sentenciados por Deus, não mais condenados, mas sim justificados, gratuitamente, pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo disse isso para nós, que a sentença do juízo final, Deus, que antes estava irado contra nós, Ele decretou essa justiça, essa sentença do juízo final contra Cristo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos crer nele, confiar nele para a salvação. E aí, especialmente nos capítulos 6 e 7, o apóstolo Paulo está dando resposta a liberais que poderiam crer no Evangelho e dizer, bom Paulo, já que nós temos essa grandiosa salvação, então a gente pode viver pecando, não é verdade? E Paulo vai dizer o quê? De modo nenhum. Porque Deus não apenas lhes deu justificação. Ou vocês não sabem, ele vai dizer no capítulo 6, verso 3, que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo. O que aconteceu conosco, disse o apóstolo Paulo? Deus não nos deu apenas uma sentença, ou um título da salvação. Deus nos identificou com Cristo, nós somos ligados a Cristo, unidos a Cristo, na sua morte. Mudou tudo internamente em nós, houve uma mudança profunda em nós, de um modo tal que agora nós nos identificamos com Cristo, nós morremos com Cristo, e se nós morremos com Cristo e revivemos com Cristo, temos nova vida. Não faz sentido vivermos deliberadamente no pecado. E no capítulo 7, Paulo nos disse, e eu terminei o último sermão no capítulo 7 semana passada, que apesar de já termos uma nova vida em Cristo, ainda há a carne em nós. Mas nós não estamos na carne, embora haja a carne em nós. Nós estamos em Cristo e no Espírito.
e por isso nós lutamos agora contra a carne. Paulo fala aqui com todas as linhas, que nós continuamos brigando com o pecado. E aí, inclusive, o título da semana passada do sermão foi: Conhece-te ainda, pecador? E é essas coisas todas que Paulo está trazendo à tona. Sim, irmãos, vocês eram condenados, mas vocês já foram justificados. Justificados pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E por isso vocês podem viver em novidade de vida, sim. Mas atentem uma coisa: vocês não podem sozinhos vencer toda esta luta que ainda continua. Porque embora em novidade de vida, nós ainda não fomos completamente restaurados. Temos ainda a carne habitando em nós, e essa carne só se desfará no dia da vinda do nosso Senhor. E aí ele diz: à luz disso tudo que eu disse para vocês, à luz dessas coisas todas, ele diz: portanto, percebe? À luz de todas essas coisas, eu quero então aplicar a vocês uma consequência. E qual é a consequência que Paulo diz que há? Ele começa a consequência com a seguinte palavra: agora. Consequentemente, agora, nenhuma condenação há. Agora. Paulo, mais uma vez, faz questão de olhar para este momento já e aqui. E nós sabemos que o Evangelho tem algumas tensões já, mas ainda não, né? Já ouviu falar disso? O Evangelho tem algumas tensões, já e ainda não. Já salvo, mas ainda não totalmente salvo. Já livre do domínio do pecado, mas ainda não livre do poder do pecado. Mas aqui Paulo quer ressaltar o já. Dado que ele falou destas coisas todas até aqui, ele começa com o agora. Nenhuma condenação há. Ora, se Paulo está falando de condenação, preste atenção. Ele está falando do juízo vindouro, queridos. Ele está falando da ira de Deus e a condenação dos homens. Há um assunto recorrente na Escritura, inclusive recorrente na pregação de Jesus, e que muitas vezes nos escapa na pregação do Evangelho. Que assunto? A ira e o juízo de Deus. O Senhor Jesus pregou muitas vezes sobre a ira e o juízo de Deus, ao lado de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça tenha vida eterna. Nós temos 3,16, 17 e assim até o fim do capítulo 3, onde o Senhor Jesus vai ressaltar, o evangelista João vai ressaltar a ira de Deus e o juízo de Deus contra aqueles que não creem. E sim, queridos, haverá um dia do juízo e da ira de Deus, inclusive um dia em que Cristo será chamado, esse dia será chamado, parece até antagônico, né? Mas esse dia será chamado de o dia da ira do Cordeiro. Cristo, aquele que veio para nos salvar, ele próprio será juiz e derramará a sua própria ira contra os homens, fazendo-lhes juízo e julgando-lhes segundo seus próprios pecados. Por isso é que esse juízo vindouro, essa ira de Deus e a condenação dos homens, é algo que atemoriza mesmo, e deve atemorizar, porque uma coisa é nós estarmos debaixo do juízo dos homens, não é verdade? A gente sempre tem um jeito, não tem? É possível levar uma falsa testemunha? É possível produzir falsas provas? É possível ficar calado em sua própria defesa? Às vezes ficar calado é o bastante para nós nos vermos livres de malfeitos que nós mesmos cometemos, mas é um direito que nos alberga, ou que nos garante, né, que nós temos protegido a nós, ficarmos calados. E muitas vezes nós, no direito de ficarmos calados, nos calamos e saímos impunes diante de punições que poderíamos sofrer. Mas, meus irmãos, os olhos do juízo de Deus são olhos como chamas de fogo que a tudo atravessa. No dia do juízo de Deus, as nossas palavras
não serão apenas elas trazidas à vista, a intenção dos nossos corações será trazida à luz do dia, no dia do juízo de Deus. Quem suportará este dia? Não é à toa que os profetas dizem que neste dia os homens clamarão, aos montes caiam sobre nós, e no texto de Apocalipse diz: caiam sobre nós os montes e nos escondam da ira do Cordeiro e do seu juízo. Quem não temeria o dia do juízo? Quem de nós não fraquejaria o coração? Não falharia a consistência? Não tremeria os joelhos? Mas sabe do que Paulo está dizendo aqui? É exatamente da possibilidade de nós agora sabermos que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Este agora, queridos, é fundamental. Nós somos cheios de variâncias e instabilidades. É difícil para nós dizer como nós estamos agora, como está a nossa confiança agora, se nós temos recursos para permanecermos firmes agora. Mas Paulo não está olhando para nós, queridos. Paulo está olhando para Cristo e para o que Ele fez. Muito pelo contrário, Paulo já nos mostrou o que nós somos. E o que nós somos? Frágeis, falhos, ainda o quê? Ainda pecadores. Mas Cristo veio para salvar os pecadores. E por isso Paulo vai dizer: agora nenhuma condenação há. Não é que não haverá nenhuma condenação. Não é que nós deveremos esperar o dia do juízo para saber o que vai acontecer. Não é que nós estamos em suspense o que será da nossa vida nessa nossa jornada cristã. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, será que eu vou falhar? Não é assim. Paulo está dizendo que agora, queridos. Paulo aqui está falando especialmente à luz do capítulo 7 que nós acabamos de ver. No capítulo 7, Paulo diz: olha, sejam realistas com vocês mesmos. Não pensem que vocês, porque são cristãos, poderão guardar a lei e dizer: agora eu me apresento diante de Deus guardando a lei. Paulo disse: conversa, cara. Você se conhece, eu me conheço, nós sabemos que a carne habita em nós, e ainda que nós queiramos fazer o bem, haverá vezes em que nós falharemos. Portanto, não confie em você. Mas, diante de tudo que eu disse para vocês, agora, diz o apóstolo Paulo, eu quero que vocês reconheçam que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Será que Deus me receberá? Será que eu não serei condenado? A resposta de Paulo é: agora, não é futuramente, agora, já não há condenação, agora, hoje, aqui, ovelhinha. A resposta de Paulo, queridos, é a segurança da sentença de Deus sobre nós. Lembra do malfeitor na cruz, crucificado ao lado de Jesus, registrado no capítulo de número 23 de Lucas, 24, perdão. Ele dirige-se a Cristo meio vacilante, meio sem saber se será que Jesus vai me ouvir? Será que agora eu sei que talvez ele não me ouça, porque caramba, estou sendo crucificado, cara. Mas se ele pelo menos puder me ouvir quando ele vier no seu reino. E ele se dirige a Jesus, ele olha primeiro para o indivíduo que está ao lado dele, blasfemando de Cristo, ele diz: cara, nós somos pecadores. Esse que está ao nosso lado não merece o que está sendo feito com ele. E aí ele se dirige a Jesus, muito provavelmente a voz entrecortada, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não disse: me perdoa agora, tem misericórdia de mim agora. Ele disse: Senhor, não sei, talvez agora o Senhor não me veja, não me ouça. Talvez os meus pecados sejam tantos que não precise passar por uma purgação, não sei. Mas quando o Senhor entrar no seu reino. E o que Jesus responde para ele?
hoje mesmo estarás comigo no paraíso, queridos. A palavra de Jesus para aquele homem foi agora, é hoje. É isso que Paulo está nos dizendo aqui, queridos, que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora você já pode ter certeza, queridos, daquilo que se dará no dia do juízo final. Sabe quando? Agora. Amém? E Paulo usa uma outra palavra, nenhuma. Em algumas traduções está, não há condenação. Essa não é a tradução mais literal, eu gosto da tradução mais literal. A palavra grega aqui, udeis, é nenhuma ou nada. Paulo está dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não há possibilidade de que nada se levante mais no tribunal de Deus como uma peça processual para acusar aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode trazer uma revisão da decisão de Deus. Ninguém pode apresentar uma causa superveniente, ou uma causa subsequente, ou uma coisa que aconteceu depois, para tentar dizer, será que esse cara merece mesmo o céu, Deus? Não, queridos, porque Jesus diz, o apóstolo Paulo escreveu, a palavra de Deus nos fala, nenhuma, agora nenhuma condenação, não há mais qualquer argumento, não há mais qualquer recurso, não há mais qualquer fato novo, não há nada que possa ser trazido ao tribunal de Deus para nossa condenação, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Consequentemente, isso quer dizer que não há mais a ira de Deus contra nós que estamos em Cristo Jesus. A ira de Deus era decorrente das condenações a que estávamos sujeitos pelo nosso pecado. Mas Paulo diz aqui que já não há nenhuma condenação, queridos. E o interessante é que ele diz isso depois de ter dito no capítulo 7 que nós continuamos pecadores. Mas nada resultará mais em condenação contra nós. Deixa eu repetir. Nada mais resultará em condenação contra nós. Deixa eu falar mais uma vez. Nada mais resultará em condenação contra nós. E por que nada mais resultará em condenação contra nós, queridos? Por uma questão muito simples. Sabe por quê? A condenação, toda ela, na verdade, mais do que nós merecíamos, de condenação, isso foi imputado a Cristo. Nos cantos do servo em Isaías, o profeta Isaías vai dizer que ele recebeu 2 vezes das mãos do Senhor os nossos pecados. No capítulo 53, que é o canto do servo mais conhecido, a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados ele levou sobre si, e as nossas iniquidades ele carregou. O castigo que era sobre nós, ele levou sobre si. Portanto, por que não é possível mais nenhuma condenação sobre nós, queridos? Porque ele já recebeu da mão do Senhor tudo. Entende isso? Não é porque nós merecemos, você não merece nada, irmão. Eu não mereço nada. Você merece o quê? O inferno. E eu, irmão? 2 vezes o inferno. É isso que eu mereço. Mas, olha que coisa gloriosa, diz o apóstolo Paulo. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, nenhuma correção de nossos pecados
e incorrerá no juízo da ira condenatória de Deus. Deus, inclusive, nos corrigirá pelos nossos pecados, mas a sua correção é punição corretiva, não condenação. Quando nós olhamos para a Escritura, para o texto de Hebreus, o autor dos Hebreus vai nos dizer que Deus corrige a todo aquele que Ele ama. E pode ser sim, e haverá situações sim, em que nós estaremos debaixo de uma punição corretiva de Deus, inclusive em circunstâncias de nossas vidas por pecados nossos. O apóstolo Paulo vai falar no capítulo 11 de 1 Coríntios, de irmãos que porque estavam ceando de forma desordenada, estavam doentes, dormindo e alguns fraquejando. Mas Paulo vai nos falar que isso é para correção. Não há mais a ira do juízo de Deus sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? A ira do seu juízo já foi descarregada sobre o Filho. E para nós, é ousado Paulo dizer, né? É muita ousadia. É a ousadia de um pecador que olhou para a cruz e descobriu a grandeza dessa cruz. Olha a ousadia. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que ousadia gloriosa, irmãos. Só quem compreendeu o Evangelho, só quem olhou para a cruz de Cristo e viu o que Ele realizou lá, só quem se viu miserável pecador, incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo, consegue olhar para este texto e falar: caramba, o que é que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está tentando fazer conosco aqui? Lembre-se que eu disse para vocês, o triunfo da fé. É quando nós deixamos de olhar para nós completamente. É quando nós olhamos completamente para Cristo, queridos. E aí nós entendemos que nessa jornada de fé que estamos, Deus nos assegura aquilo que Ele disse que faria. E aqui está só no início do capítulo 8. Você ainda vai ver as coisas mais ousadas ainda que Paulo falará, a partir especialmente do verso de número 20. Paulo vai falar coisas mais ousadas ainda do que estas. Mas aqui, eu queria que você entendesse já que nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Preste atenção. Não é para qualquer pessoa. Não é para todos os homens. Não é para aqueles que ouviram falar de Jesus. Não é para aqueles que de repente até falaram muito de Jesus. Não é para aqueles que talvez até pregaram sobre Jesus. Não é para estes. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é uma expressão muito cara para Paulo. Em Cristo. É uma das expressões que ele mais usa nas suas epístolas. Estar em Cristo, viver em Cristo, andar em Cristo. Aqueles que conheceram a Cristo, que reconheceram que Cristo morreu por eles e que, ao descobrirem que Cristo havia morrido por eles, disseram: Senhor, eu morri contigo então. A minha vida já não é mais minha. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Já que Cristo morreu por mim, eu agora sou dele, e ele é meu. E nós estamos juntos. Eu morri com ele, ressuscitei com ele. Este é aquele que não se trata apenas de um conhecimento intelectual, não se trata apenas de alguma emoção que eu senti um dia, mas de uma identificação com Cristo, que você olha para Ele e você o reconhece como maior riqueza, o maior tesouro, a maior beleza, o maior bem, a maior glória que você poderia ter nessa vida. Quando você olha para Ele e reconhece nele um Deus que te ama, e você não tem outra coisa a fazer, senão entregar tudo que você é, e já não querer ser nem mais você mesmo, para ser como Ele é, para viver como Ele viveu, para andar como Ele andou. Entende isso? É aqueles que estão em Cristo, queridos, que descobriram o amor e a ira de Deus na cruz do Calvário. Queridos, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos Deus Pai despejando o peso da sua ira contra o seu Filho. E eu
quando a gente olha, por exemplo, para o texto de Abraão sofrendo ao entregar seu filho à morte, a gente pode imaginar o coração de Deus entregando seu filho à morte, ao mesmo tempo sofrendo por entregá-lo à morte, e ao mesmo tempo sentindo prazer, como diz o texto de Isaías, em entregar seu filho próprio à morte, por amor a nós. Deus, irmãos, quem entende esse tipo de coisa? Quem compreende o que Deus fez? Quem olha para a cruz do Calvário e entende isso que aconteceu, ele não tem outra coisa a fazer senão entregar-se completa e inteiramente a Deus, e olhar para a cruz e dizer: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, um miserável, eu não merecia nada disso que o Senhor fez, mas o Senhor me amou de um jeito tal que o Senhor entregou o seu filho, o seu tesouro, o seu bem. Senhor, eu não tenho nada para te entregar, eu só tenho essa vida, esses poucos anos que me restam. Inclusive eu desperdicei tanto a minha vida com tantas coisas inúteis e contra o seu nome e a sua glória, mas por favor, Senhor, permite que o resto que eu tenha seja teu. Este é aquele que está em Cristo. Entende isso? Entende isso? Para este que está em Cristo é que são ditas essas palavras. Que palavras? Consequentemente, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por que aqueles que estão em Cristo Jesus não há nenhuma condenação para eles? Óbvio, irmãos, Deus já puniu os nossos pecados em Cristo. E se Deus já puniu os nossos pecados em Cristo, se Deus nos punisse novamente, Deus seria injusto por dupla punição dos nossos pecados. Você entende que já não há mais o que pagarmos, porque já foi tudo pago. Entende isso? E o que me assegura isso, queridos? É o que Paulo está querendo nos mostrar aqui. O que me assegura esse triunfo da fé? O que me assegura essa certeza, essa convicção? O que me assegura essa postura exaltada da glória de Deus? Nós nos orgulharmos de Cristo e falávamos: caramba, já não tenho dúvida nenhuma condenação há para mim. O que nos assegura isso, queridos? A qualidade da nossa fé. Se você tem uma fé mais robusta que a minha fé, é a qualidade da sua fé? Não é. Sua performance na vida cristã? É a sua performance de vida cristã que assegura isso? Agora nenhuma condenação há mais para mim? É a sua performance, queridos? Não. Falaremos sobre a performance semana que vem. A performance da nossa vida cristã é uma consequência disso, mas não é ela que causa essa nossa segurança. O que causa essa segurança, o que causa essa glória que nós recebemos de Deus em nós, queridos? Sabe o que causa isso? O que causa isso não é a qualidade da nossa fé. O que causa isso é o objeto da nossa fé. Eu vou falar mais uma vez, eu espero que você abra o seu entendimento aqui e pense nisso. O que nos dá segurança não é nós aperfeiçoarmos a nossa fé, no sentido de crermos mais. O Senhor Jesus disse que uma fezinha num grão de mostarda já estava bom demais. Tá que basta, sobra. Porque na verdade o que importa no Evangelho não é nem a qualidade da nossa fé. O que importa no Evangelho é em que está assegurada a nossa fé. E nós vimos, queridos, que Paulo vem desmontando desde o capítulo 1 todos os recursos que nós temos nos assegurado. Paulo desmonta a religião, Paulo desmonta sofismas, Paulo desmonta sabedoria, Paulo desmonta tradição, Paulo desmonta vanglória, Paulo desmonta moralidade, para que nós deixemos todas essas palhas de lado e olhemos apenas para Cristo. Ah, queridos, eu me recordo, na minha jornada de fé, que eu passei um tempo ali, especialmente no primeiro ano de fé, com muita dificuldade de triunfar na fé. Eu havia passado pela batalha da fé, havia crido em Cristo, já estava confiante de que Ele havia morrido por mim, mas faltava ainda o triunfo da fé.
Eu orava muitas vezes ainda: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, Senhor. Não me deixa cair, Senhor, não me deixa me afastar de Ti, eu tenho medo de me afastar. Será que eu vou me afastar? Senhor, não me deixa afastar, se me afastar, o que eu vou fazer? Não tenho mais para onde ir. É melhor eu morrer, me mata então, Senhor, se eu for me afastar. Eu me lembro de quantas vezes orando ali ao pé da cama, falando esse tipo de coisa. E aí fui estudando a Escritura, estudando a Escritura, estudando a Escritura. Meus irmãos, um dia eu entendi. É o objeto da fé, é Cristo. Não era Cristo mais minha performance. Não era Cristo mais minha jornada cristã. Não era Cristo mais o que eu faria para Deus. Não era Cristo mais meu trabalho. Não, queridos, é apenas, somente, unicamente, apenas Cristo. Ele basta, amados. Quando nós olhamos para Ele, vemos a sua cruz exaltada acima de tudo, nós entendemos: basta Ele, somente Ele, não importa mais nada em mim. Quem sou eu? Nada. Quem Ele é? Tudo. Ele é tudo o que eu preciso para a minha salvação. Tudo, absolutamente tudo. Não há nada em você para a sua salvação. Ele é tudo. E quando nós entendemos isso, queridos, aqui rocha se levanta sob os nossos pés, nos ergue acima das nuvens turbulentas, e nós chegamos aos céus e dizemos, consequentemente, agora já não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Amém? Olhe para Cristo somente, olhe para Ele, veja Ele, contemple Ele. E é isso que Paulo nos fez até aqui. Retirou dos nossos olhos todo entretenimento, toda vaidade, e apontou a cruz exaltada acima de tudo. Amém? Repita comigo: consequentemente, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Quero fazer algumas aplicações finais. A batalha da fé e o triunfo da fé. Na sua jornada cristã você vai passar pela batalha da fé, mas eu espero em nome de Jesus que você chegue ao triunfo da fé. Eu já vou te explicar o seguinte: mesmo que você tenha vencido só a batalha da fé, você já está em Cristo e salvo. Mas vencer o triunfo da fé nos ajuda a ter uma vida cristã mais com maior entrega, sem muitas reservas, mais apaixonada, mais segura. Eu gosto de uma ilustração que usa Tim Keller no livro Igreja Centrada, quando ele fala sobre, ele não usa essa expressão, mas é disso que ele está falando lá, sobre a batalha e o triunfo da fé. Ele usa a seguinte imagem, ele diz assim: imaginemos duas pessoas que pegaram um avião, e uma morre de medo de avião, e a outra não, um cara que conhece bem, entende bem a dinâmica do avião, sabe das estatísticas sobre aviões e tal, enfim, conhece o piloto do voo, ele sabe dessa rota, se acontecem incidentes ou não, e aí ele vai tranquilo, confiando no piloto, às vezes até dando um cochilo, olhando a paisagem, falando: poxa, que coisa gloriosa, o piloto fez questão de passar por aqui para que eu visse aquelas praias ali embaixo. E o outro está lá morrendo de medo: não cai avião, não cai avião, não cai avião, não cai avião. No final das contas, os dois vão chegar do outro lado, não vão? O que só batalhou e o que triunfou. Mas é uma viagem muito melhor quando a gente viaja confiando no nosso piloto, queridos. É importante triunfar na fé, é importante confiar com essa ousadia. O triunfo da fé nos ajuda a dimensionarmos mais corretamente a cruz, queridos. Nós, quando compreendemos o que é o Evangelho claramente, e como nós triunfamos na fé? Por mais ouvir o Evangelho. Quanto mais você ouve o Evangelho, mais você vai se assegurando daquilo que Cristo fez. E o triunfo da fé nos ajuda a vermos a cruz sozinha, exaltada acima de tudo, não precisando de nada e de ninguém. Ele nos permite ouvir agora o triunfo da fé. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O triunfo da fé nos permite abraçarmos essas palavras na nossa alma e dizermos: graças a Deus por isso, Senhor, na minha vida. E esse triunfo da fé, queridos, impacta tudo
tudo nas nossas vidas. É importante que você busque triunfar na fé. É importante que você busque essa segurança na fé. É importante que você ore sobre isso. É importante que você medite na Escritura buscando isso. Esse já não há condenação para nós nos faz nos sentirmos constrangidos a perdoar e a perseverar. Quando nós entendemos, queridos, olhe bem, que já não há nenhuma condenação contra nós, apesar de nós continuarmos pecadores, nosso coração se dilata para perdoar, irmãos. Quanto mais você sabe o quanto você foi perdoado, mais fácil fica você perdoar. Quem não entendeu ainda direito quanto ele foi perdoado e como ele foi perdoado, esse tem dificuldade de perdoar. Mas quando a gente entende que já não há nenhuma condenação para nós, meus irmãos, você consegue olhar para as coisas que te fizeram e falar: caramba, Senhor, isso é tão pequeno, não é? Diante daquilo que o Senhor perdoou por mim, como é que eu não vou perdoar? Já que não há mais nenhuma condenação. Por que você acha que Jesus falou de 7 vezes 70? Quem entendeu o que é perdão, queridos, quem entendeu que já não há condenação contra ele, este não tem dificuldades de perdoar. Perdão é algo assim, ó, pup, simplesmente pup, brota. Como é que você vai ficar retendo alguma coisa de alguém se de você foi perdoado tanto? Meus irmãos, como é importante nós crescermos na compreensão de quão terríveis pecadores somos, para que nós possamos dimensionar quão grandiosamente Deus nos perdoou. Entende? Esse já não há condenação, queridos, nos ajuda inclusive até nessas dinâmicas conjugais. Então, às vezes dá vontade de desistir, né? Ô homem difícil, Senhor, misericórdia, por que o Senhor me deu esse e não outro? E essa mulher, meu Deus do céu. Mas quando a gente entende que já não há condenação para nós, que Deus foi paciente conosco, meus irmãos, você vai ser paciente com a sua esposa, você vai ser paciente com o seu filho, você vai aprender a ter misericórdia, pelo tanto que você foi alcançado, porque já não há mais condenação sobre você. Você não vai ficar contando 1, 2, 3, 4, 5 vezes, para na 7ª pegar ele na curva, pegar ela na curva. Por que não, queridos? Você sabe que na sua conta já passou de 7, de 8, de 9, de 10, diante de Deus, e ainda assim o que é dito sobre você, já não há condenação. A gente deixa esse negócio de ficar contando. Mais uma vez, não acredito, de novo, você fez isso de novo. Não, queridos, a gente não faz mais isso. Por quê? Porque a gente sabe que a gente já fez de novo muitas e muitas vezes. Entende isso? Esse já não há condenação para nós, queridos, nos ajuda a nós encararmos os nossos pecados passados sem medo e com humildade. Esses nossos pecados não nos assombram mais. Sabe por quê? Deles não redunda mais condenação. Muitas vezes nós estamos sofrendo com coisa passada que fizemos, queridos. Estamos sofrendo. Às vezes até fisicamente. Há um processo, né, das nossas emoções que se transborda para o nosso corpo. E nós estamos sofrendo, queridos. De repente, como maus pais que de repente fomos, ou por termos pecado contra nossa esposa, ex-esposa, não sei o que aconteceu na nossa vida, na sua vida, a gente fica com dificuldade até de pedir perdão das coisas que fizemos. Mas quando a gente entende que olhe bem, mesmo que o seu filho não te perdoe, já não há mais condenação. Entende isso? Mesmo que o seu pai não te perdoe, já não há mais condenação. A gente inclusive tem mais humildade para ir diante das pessoas contra quem pecamos e dizer: me perdoa. Por quê?
Porque a gente sabe que não é o que ela, ainda que esta pessoa, contra a qual nós tenhamos pecado, ela esteja guardando na sua alma ira contra nós, sabe o que acontece? Aquele pecado que nós cometemos, já não há condenação. E esta pessoa não tem o poder de reter este seu pecado. Portanto, confesse-se. Peça misericórdia a esta pessoa, porque faz parte desse processo da vida cristã. Mas sabe quem pode te condenar? Deus. E o que Deus já disse sobre nós que estamos em Cristo? Já não há condenação. Já não há. E entender isso, queridos, nos dá condições de nós encararmos nossos pecados passados sem medo. Sem medo. De olharmos para as pessoas contra as quais pecamos e dizer: me perdoa, eu pequei. Nós já sabemos que, não obstante a reação que ela tiver, nós já sabemos a reação de Deus. E qual é a reação de Deus? Está perdoado. Por quê? Porque todos os nossos pecados são, antes de tudo, um pecado contra Deus, e é Ele quem tem a palavra última sobre os nossos pecados. Ainda que as pessoas contra as quais nós pequemos, elas não nos perdoem, meus irmãos, maior é Deus. Olha que ousadia do apóstolo João: se o seu coração te condena, maior é Deus. Que ousadia do apóstolo João! Até quando a nossa própria consciência nos condena, se nós estamos diante de Cristo, que perdoou os nossos pecados, se vivemos nele, a palavra de Deus diz: se o seu coração te condena, maior é Deus. Isso nos dá uma condição muito diferente de viver, queridos. As cargas, os pesos, as amarras que nos prendiam, nós conseguimos nos desfazer delas, quando nós dizemos: agora já não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. E por fim, se já não há mais condenação para nós, não temos medo de nos afastarmos mais de Deus. Oh, coisa gloriosa é isso, queridos. No dia que eu entendi, que eu comecei a entender, que eu não me afastaria mais do meu Senhor, que coisa gloriosa. Nós falaremos mais sobre isso. É sobre isso que Paulo está tratando aqui, a perseverança dos santos. Os santos perseverarão, aqueles que estão em Cristo perseverarão. Quando nós entendemos isso, queridos, que já não há mais nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, ora, disse o apóstolo Paulo, se quando nós ainda éramos pecadores, Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, agora, queridos, o que Ele não fará por nós? Como Ele não nos sustentaria até o último dia? Disse o Judas na sua epístola, nos últimos versos: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis em alegria perante a sua glória. Ao único Deus e Salvador nosso, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, seja honra, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar diante dele mesmo irrepreensíveis com alegria. Entende? Que a fé triunfe na sua vida, irmãos, para que você possa viver uma vida irrepreensível e uma vida em alegria. A vida cristã é uma vida alegre, porque a despeito de todas as tribulações que nos cercam, o que aconteceu conosco, repita comigo, por favor: consequentemente, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Coloque-se em pé, amado. Que esta palavra hoje possa produzir triunfo da fé no seu coração. Que hoje você possa crer na batalha da fé, se você não creu ainda, porque só aqueles que creram é que são objetos desta grandiosa sentença. Nenhuma condenação há. Curve a sua cabeça, amado.
Senhor Deus, a Tua palavra é extraordinária. Eu sei que é estranho para nós e para os nossos conceitos, porque nós estamos acostumados com religião, nós estamos acostumados a comprar e a vender. Mas quando há algo tão grandioso assim, gratuito, tão poderoso e assim alcançável apenas pela fé, algo que não redunda na glória de ninguém, senão na glória de Deus, nós estranhamos. Mas eu te agradeço pela Tua palavra e pelos inúmeros testemunhos que ela dá, dessa segurança profunda que nós temos em Ti. E eu peço a Ti que essa compreensão dessa segurança traga aos Teus filhos hoje triunfo da fé. Que os Teus filhos creiam como nunca, se assegurem como nunca, se regozijam como nunca, sorriam como nunca e se alegrem como nunca naquilo que Deus fez por eles em Cristo. E que isso seja o bastante sempre. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça convosco, e o triunfo da fé seja a alegria dos vossos corações, em nome de Jesus. E todos digam, aplaudam ao Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe.